Problemas do Windows 10 não reconhecer a placa de vídeo. Bom, eu montei essa máquina em 2011, acho que foi comecinho de 2011, e instalei nela uma FirePro V5800, que naquela época era uma plaquinha, digamos assim, parruda, né, top, da linha da FirePro. E é uma plaquinha de 1 GB de memória, 128 bits, DirectX 11, e eu montei essa máquina para trabalhar com 3D, modelagem, animação, mais como hobby, né? Porque eu não sou profissional da área, mas gosto muito de modelar e fazer animações 3D, Maya, 3ds Max e Brush, enfim. Então, aí eu abria essa maquininha aqui, quando eu montei, eu usava no Windows 7, depois atualizei para o Windows 8, até aí tudo bem, corria tudo tranquilo. A minha tela, ela tinha essa resolução de 1920 para 1080 sem nenhum problema, reconhecia no adaptador de vídeo, a FirePro, até que eu atualizei para o Windows 10. E o que aconteceu? O danado não reconheceu minha placa de vídeo. Eu baixei tantos drivers pro Windows 10 da FirePro, mas mesmo assim ele não reconhecia a minha placa de vídeo. Aqui constava aquela placa onboard, né, do processador, e a minha tela ela só permanecia na resolução de 1280 por 720. Ela não alcançava a 1920 por 1080, que é recomendável. Aí eu peguei e desisti dessa minha plaquinha. Eu tenho outra mais antiga ainda, que é a Radeon 4850 HD, que era de 512 de memória, 256 bits, DirectX 10.1 se não me engano, não me lembro. Aí quando eu colocava essa plaquinha mais antiga, a minha tela ela alcançava essa resolução de 1920 por 1080. E o Windows ela reconhecia, o Windows 10 reconhecia a HD, a Radeon, né, 4850. Mas eu tirava essa placa, botava FirePro e o Windows não reconhecia, não abria essa tela. E eu baixei o driver para o Windows 10 da FirePro V5800, instalei, não reconheceu a minha placa de vídeo. Aí o que eu fiz? Eu peguei, seguindo um tutorial, seguindo conselhos dos caras na internet. Aí falaram que eu tinha que entrar no setup, mudar lá o esquema de PC Express. Fiz isso, reiniciei a máquina, mesma coisa, não reconhecia a minha placa de vídeo. Aí eu peguei, fui no site da AMD e baixei esse driver. Onde é que tá? Esse driver para o Windows Vista e Windows 8 64 e instalei. Mesmo assim o Windows 10 não estava reconhecendo a minha placa de vídeo. Aí eu estava desistindo já da minha FirePro. Aí comecei a cotar, fazer a cotação de uma GTX 690, que apesar de ser uma plaquinha já para os moldes atuais, ser uma plaquinha já antiga, né, 2013, 2012, não sei exatamente quando ela foi lançada, mas da linha GTX é uma placa, a placa GTX que é indicada, certificada pela Autodesk, né, para o 2016, maio de 2016, porque a minha intenção é maio de 2016. Tenho 3ds Max 2014, Photoshop CS6, ZBrush 4R7, After Effects 6C, enfim, mas o meu objetivo era trabalhar com o Maya 2016, porque eu sou mais o Maya do que o Max, apesar de conhecer o Max também, né? Mas aí começando a cotar uma outra placa de vídeo da linha GTX mesmo, né? Porque as outras placas W5000 quadro estão com um precinho meio salgado no Brasil. Aí eu com esse drive instalado, com o esquema do PC Express no setup lá feito, seguindo o tutorial dos caras, eu tava aqui na minha máquina pesquisando na internet, no Mercado Livre, uma GTX 690. Aí do nada minha tela piscou e ela abriu nessa resolução de 1920 por 1080. Aí logo de imediato eu já peguei, já vim aqui no, eu tava com esse CPUzinho instalado,
vim aqui no Graphics, já estava reconhecido aqui o V5800. Já fui de gerenciador de dispositivo, já estava aqui bonitinho instalado. Fui lá no DXDiag e também já constava aqui, foi beleza. Vou ficar com essa plaquinha mesmo, porque uma GTX 690, que é a GTX a primeira GTX indicada lá na lista da Autodesk para maio de 2016, ela está um pouquinho salgada, mas enfim, o meu Windows 10 finalmente reconheceu minha placa de vídeo, a minha Fire Pro. Então, se você tem uma Fire Pro e ele não está reconhecendo e você quer tentar fazer o mesmo esquema, baixar esse driver que eu baixei e instalar, ele vai reconhecer, pode ter certeza que ele vai reconhecer, porque o meu reconheceu, beleza? O meu Maya ele tá funcionando tranquilo. Eu posso usar o Viewport 2.0, V-Ray Real Time tranquilo, que ele funciona, não dá bug. Ele só dá uma demora assim para iniciar o programa, e depois que eu dou os comandos para fechar, ele também demora um pouquinho. E só isso. No mais ele funciona beleza. Zoom, não dá bug. Textura eu faço a textura tranquilo, animaçãozinha, tudo vai de boa, ok? Então é isso. Se o seu Windows 10 não está reconhecendo a sua Fire Pro, eu não sei se esse esquema é válido para todas as placas que o Windows 10 não reconhece, mas o meu reconheceu a minha Fire Pro, ok? E se você tem uma GTX 690 e quer trocar a minha Fire Pro, estamos aí. Valeu, obrigado.